Conselhos sobre Saúde, Seção 5. Os sanatórios, seus objetivos. O desígnio de Deus em nossos sanatórios. Toda a instituição estabelecida pelos adventistas do sétimo dia deve ser para o mundo o que já foi José para o Egito, e o que Daniel e seus companheiros foram para a Babilônia. Quando, na providência de Deus, esses escolhidos foram levados cativos, foi para levarem às nações pagãs as bênçãos que sobrevêm à humanidade mediante o conhecimento de Deus. Cumpria-lhes ser representantes de Jeová. Nunca deveriam transigir com os idólatras sua fé religiosa e seu nome como adoradores do Deus vivo. Cumpria-lhes considerar honra especial. E assim fizeram. Na prosperidade e na adversidade, honraram a Deus e Deus os honrou. Da mesma maneira, devem as instituições estabelecidas hoje pelo povo de Deus glorificar-lhe o nome, o único modo por que podemos satisfazer-lhe a expectativa é ser representantes da verdade para este tempo. Deus deve ser reconhecido nas instituições estabelecidas pelos adventistas do sétimo dia. Por meio delas, deve a verdade para este tempo ser apresentada perante o mundo com poder convincente. Somos chamados a representar perante o mundo o caráter de Deus, tal como ele o foi revelado a Moisés. Em resposta à oração de Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. O Senhor prometeu: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Tal é o fruto que Deus deseja de seu povo. Na pureza de seu caráter, na santidade de sua vida, em sua misericórdia e longanimidade e compaixão, devem eles demonstrar que a lei do Senhor é perfeita e converte a alma. O desígnio de Deus para suas instituições, hoje em dia, pode-se ver também no que ele buscou realizar por meio da nação judaica. Era seu intento, por meio de Israel, comunicar ricas bênçãos a todos os povos. Por intermédio deles, devia o caminho ser preparado para a difusão de sua luz a todo o mundo. Deus desejava fazer de seu povo Israel um louvor e uma glória. Toda vantagem espiritual lhes foi dada. Deus não reteve deles coisa alguma propícia à formação do caráter que os tornaria seus representantes. Sua obediência às leis de Deus os tornaria uma maravilha de prosperidade perante as nações do mundo. Aquele que lhes poderia dar sabedoria e habilidade em toda a obra de arte, continuaria a ser seu mestre e os enobreceria e elevaria por meio da obediência às suas leis. Caso fossem obedientes, seriam guardados das doenças que afligiam outras nações e seriam abençoados com vigor intelectual. A glória de Deus, sua majestade e poder revelar-se-iam em toda a sua prosperidade. Eles deviam ser um reino de sacerdotes e príncipes. Deus lhes proveu todos os recursos para se tornarem a maior nação da terra. O Senhor deu-me, anos atrás, esclarecimentos especiais quanto ao estabelecimento de uma instituição de saúde onde os doentes pudessem ser tratados por maneira de todo diversa das que são seguidas em qualquer outra instituição do mundo.
Ela seria fundada e dirigida sobre os princípios bíblicos como um instrumento do Senhor e devia ser em suas mãos um dos mais eficazes meios para transmitir luz ao mundo. Era desígnio de Deus que ela se destacasse em capacidade científica, em poder moral e espiritual e como fiel sentinela da reforma em toda a sua conduta. Todos quantos desempenhem uma parte nela devem ser reformadores, respeitando-lhe os princípios e dando atenção à luz da reforma da saúde, a qual incide sobre nós como um povo. Um fanal de luz. Deus visava que a instituição por ele estabelecida fosse um foco de luz, constituísse uma advertência e uma reprovação. Queria provar ao mundo que uma instituição dirigida por princípios religiosos, como um asilo para os doentes, poderia ser mantida sem sacrificar o caráter santo que lhe é peculiar. Que ela se poderia manter livre dos aspectos objetáveis que se encontram em outras instituições de saúde. Seria um instrumento na promoção de grandes reformas. O Senhor revelou que a prosperidade do sanatório não dependeria apenas do conhecimento e perícia de seus médicos, mas do favor de Deus. Ele devia ser conhecido como uma instituição onde Deus era reconhecido como o monarca do universo, instituição sob seu especial controle. Seus dirigentes tinham de dar a Deus o primeiro e o último e o melhor lugar em tudo, e nisto estaria sua força. Caso fosse dirigida de maneira que o Senhor pudesse aprovar, teria grande êxito e estaria na dianteira de todas as instituições congêneres mantidas pelo mundo. Grande luz, grande conhecimento e privilégios superiores lhes foram conferidos. E, em harmonia com a luz recebida, seria a responsabilidade daqueles a quem estava confiado o andamento da instituição. Ao passo que nossa obra se tem estendido e as instituições se têm multiplicado, os desígnios de Deus, ao estabelecê-las, permanecem os mesmos. As condições de prosperidade são imutáveis. A família humana está sofrendo por causa da transgressão das leis de Deus. O Senhor deseja que os homens sejam levados a compreender a causa de seus sofrimentos e o único meio de encontrar alívio. Deseja que vejam que seu bem-estar físico, mental e moral depende da obediência à sua lei. É seu desígnio que nossas instituições sejam lições práticas, mostrando os resultados da obediência aos retos princípios. Promulgar princípios de saúde. Grande obra tem de ser realizada na promulgação dos princípios de saúde, ao preparar-se um povo para a segunda vinda do Senhor. O povo deve ser instruído com relação às necessidades do organismo e ao valor do viver saudável, tal como é ensinado nas Escrituras, para que o corpo criado por Deus possa ser-lhe apresentado como sacrifício vivo, apto a prestar-lhe serviço aceitável. Há uma grande obra a ser realizada pela humanidade sofredora, em aliviar-lhe as penas, mediante o emprego de agentes naturais providos por Deus, e em ensinar-lhes a evitar a doença pelo controle do apetite e das paixões. Cumpre ensinar ao povo que a transgressão das leis da natureza é transgressão das leis de Deus. Ensinar-lhes no sentido físico, da mesma maneira que no espiritual, a verdade de que o temor do Senhor encaminha para a vida.
Se queres, porém, entrar na vida, disse Jesus, guarda os mandamentos. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Os mandamentos de Deus, uma vez obedecidos, são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Nossos sanatórios são uma força educadora para ensinar o povo a esse respeito. Os que são ensinados podem, por sua vez, comunicar a outros o conhecimento dos princípios restauradores e conservadores da saúde. Assim, nossos sanatórios devem ser instrumento em alcançar o povo, agência em mostrar-lhes o mal de desprezar as leis da vida e da saúde, e em ensinar a conservar o corpo nas melhores condições. Devem-se estabelecer sanatórios nos diferentes países penetrados pelos missionários, os quais devem ser centros de onde se irradie uma obra de cura, restauração e educação. Cumpre-nos trabalhar tanto pela saúde física como pela salvação da alma. Nossa missão é a mesma de nosso Mestre, de quem está escrito que andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Acerca de sua própria obra diz ele: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Ao seguirmos o exemplo de Cristo, de trabalhar pelo bem dos outros, despertaremos o interesse deles no Deus a quem amamos e servimos. Monumentos para Deus. Em todos os seus departamentos, nossos sanatórios devem ser monumentos a Deus, instrumentos seus em semear a semente da verdade no coração humano. E isto serão eles, caso sejam bem administrados. A verdade viva de Deus deve ser dada a conhecer em nossas instituições médicas. Muitas das pessoas que a eles vão acham-se famintas e sedentas da verdade, e quando ela é devidamente apresentada, recebem-na com alegria. Nossos sanatórios têm sido o meio de exaltar a verdade para este tempo, a apresentá-la perante milhares de pessoas. A influência religiosa de que essas instituições se acham impregnadas inspira confiança a seus hóspedes. A certeza de que o Senhor ali preside e as muitas orações feitas pelos doentes impressionam os corações. Muitos que nunca haviam pensado no valor da alma são convencidos pelo Espírito de Deus, e não poucos são levados a mudar todo o curso de sua vida. Causam-se impressões que jamais se delirão. Em muitos que têm estado satisfeitos consigo mesmos, que têm julgado suficientes suas próprias normas de caráter e não sentiam nenhuma necessidade da justiça de Cristo. Ao sobrevir a prova futura, quando lhes for dada a iluminação, não poucos deles colocar-se-ão ao lado do povo remanescente de Deus. Deus é honrado por instituições dirigidas dessa maneira. Em sua misericórdia, Ele tornou os sanatórios um tal poder no alívio do sofrimento físico que milhares a eles têm sido atraídos a fim de se curarem de suas enfermidades. E em muitos, a cura do corpo é acompanhada da restauração da alma. Recebem do Salvador o perdão dos pecados, recebem a graça de Cristo e se identificam com Ele, com seus interesses, sua honra. Muitos saem de nossos sanatórios com coração novo. A mudança é decisiva.
Voltando para o lar, essas pessoas são como luzes no mundo. O Senhor as torna testemunhas suas. Seu testemunho é: vi sua grandeza, tenho provado sua bondade. Vinde e ouvi, todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Assim, mediante a prosperidade trazida pela mão de Deus, nossos sanatórios têm sido o meio de realizar grande bem e têm de crescer ainda mais. Deus cooperará com o povo que o honrar. Fontes de vida. Maravilhosa é a obra que Deus pretende realizar por intermédio de seus servos, para que seu nome seja glorificado. O Senhor fez de José uma fonte de vida para a nação egípcia. Por meio de José foi conservada a vida de todo aquele povo. Por meio de Daniel, Deus salvou a vida de todos os sábios de Babilônia. E esses livramentos foram como lições práticas, ilustraram ao povo as bênçãos espirituais a eles proporcionadas mediante a ligação com o Deus a quem José e Daniel adoravam. Assim, por intermédio de seu povo hoje, Deus deseja trazer bênçãos ao mundo. Todo obreiro em cujo coração Cristo habita, todo aquele que manifeste seu amor ao mundo, é um colaborador de Deus para a bênção da humanidade. À medida que ele recebe do Salvador graça para comunicar aos outros, emana de todo o seu ser uma onda de vida espiritual. Cristo veio como grande médico para curar as feridas produzidas pelo pecado na família humana, e seu Espírito, operando por intermédio de seus servos, comunica aos seres humanos enfermos de pecado e sofredores poderosa virtude curadora, eficaz para o corpo e para a alma. Naquele dia, dizem as Escrituras, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. As águas dessa fonte possuem propriedades medicinais que hão de curar tanto as enfermidades físicas como as espirituais. Dessa fonte emana o poderoso rio visto na visão de Ezequiel. Estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda a criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá. E junto do ribeiro à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Tal rio de vida e de cura, Deus designa que, mediante seu poder operando por eles, sejam nossos sanatórios. A Igreja qualificada para o serviço. Cristo dotou com poder sua Igreja para fazer a mesma obra que ele fez durante o seu ministério. Ele é hoje o mesmo compassivo médico que foi enquanto esteve na terra. Devemos fazer com que os aflitos entendam que nele há bálsamo para todas as doenças, poder restaurador para todas as enfermidades. Seus discípulos dos tempos atuais devem orar pelos enfermos tão realmente como seus discípulos da antiguidade o fizeram. E as recuperações se seguirão, pois a oração da fé salvará o doente. Necessitamos do poder do Espírito Santo, da calma certeza da fé que pode reclamar as promessas de Deus.
águas vivas para as almas sedentas. O Senhor necessita de homens e mulheres sábios que exerçam as funções de enfermeiros para confortar e auxiliar os doentes e sofredores. É com o fim de salvar almas que nossos sanatórios são estabelecidos. Em nossas atividades diárias, vemos muitas fisionomias sofridas e tristes. O que mostra a tristeza dessas fisionomias? A necessidade da alma da paz de Cristo. Seres humanos pobres e tristes vão a cisternas rotas que não podem reter as águas, pensando poderem satisfazer a sua sede. Permiti-lhes ouvir a voz que diz: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E não quereis vir a mim para terdes vida. É para que as almas sedentas possam ser levadas às águas vivas que apelamos para os sanatórios, não sanatórios dispendiosos e imponentes, mas instituições confortáveis em lugares agradáveis. Devem os doentes ser alcançados, não por meio de construções suntuosas, senão mediante o estabelecimento de vários pequenos sanatórios, os quais devem ser como luzes a brilhar em lugar escuro. Aqueles que estão empenhados nesta obra devem refletir a luz solar da face de Cristo. Devem ser como o sal que não perdeu o seu sabor. Por meio da obra dos sanatórios, dirigida de maneira apropriada, a influência da religião pura e verdadeira estender-se-á a muitas almas. De nossos sanatórios devem sair para os lugares em que a verdade ainda não foi proclamada, obreiros preparados e fazerem trabalho missionário para o Mestre, reclamando a promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os sanatórios e a obra evangélica. Nossos sanatórios são um dos meios mais bem-sucedidos de alcançar a todas as classes de pessoas. Cristo já não se acha em pessoa neste mundo, a fim de passar por nossas cidades, vilas e aldeias curando os doentes. Incumbiu-nos ele de levar avante a obra médico-missionária que começou, e neste trabalho devemos fazer o melhor possível. Devem-se estabelecer instituições para cuidar dos doentes, nas quais homens e mulheres possam ser colocados sob o cuidado de médicos missionários tementes a Deus e serem tratados sem drogas. Virão para estas instituições aqueles que sobre si mesmos trouxeram doenças por meio de hábitos impróprios no comer e beber. A estes devem ser ensinados os princípios do viver sadio. Deve-se-lhes ensinar o valor da abnegação e do domínio próprio. Cumpre prover-lhes um regime alimentar simples, nutritivo e saboroso, e os cuidados de médicos e enfermeiros judiciosos. Nossos hospitais são o braço direito do Evangelho, a abrirem portas pelas quais a humanidade sofredora pode ser alcançada, pelas alegres novas da cura através de Cristo. Nessas instituições, devem os doentes ser ensinados a confiar seus casos ao grande médico, o qual cooperará com os seus ingentes esforços para reaver a saúde, trazendo-lhes a cura da alma, bem como do corpo. Existe muito preciosa obra missionária a ser feita em nossos sanatórios. Cristo e seus anjos neles trabalham para aliviar o sofrimento causado pelas doenças do físico. E de maneira alguma deve a obra parar aí. As orações feitas pelos doentes e o abrir das Escrituras a eles dá-lhes um conhecimento do grande médico missionário.
Sua atenção é chamada para ele como aquele que pode curar todas as doenças. Eles aprendem a respeito do grande dom da vida eterna, a qual o Senhor Jesus está desejoso de conceder àqueles que o recebem. Aprendem a preparar-se para as mansões que Cristo foi preparar para os que o amam. Se eu for, disse ele, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Há na palavra de Deus graciosas promessas, das quais os que estão a sofrer, quer no corpo, quer na mente, podem receber conforto, esperança e encorajamento. O plano de prover instituições para o cuidado apropriado dos doentes originou-se com o Senhor. Ele instruiu seu povo no sentido de que essas instituições sejam estabelecidas. Devem estar ligados a elas médicos inteligentes, tementes a Deus, que saibam tratar dos doentes do ponto de vista dos habilidosos médicos cristãos. Esses médicos devem ser zelosos e ativos, que sirvam ao Senhor em suas atividades. Devem lembrar-se de que estão operando em lugar do grande médico e sob a sua supervisão. Acham-se eles em lugar de guardas dos seres que Cristo comprou com o seu próprio sangue, e é, portanto, necessário que sejam regidos por princípios elevados e nobres, executando a vontade do médico missionário divino que ainda está vigiando sobre os doentes e sofredores. Aquele que é posto como guardador da saúde dos doentes deve conhecer por experiência o suave poder da graça de Cristo, de maneira que aos que o procuram para tratamento, possa ele comunicar em palavras o poder reanimador e comunicador de saúde da própria verdade de Deus. Um médico não está apto para a obra médico-missionária a menos que tenha obtido um conhecimento daquele que veio para salvar as almas que perecem, enfermas pelo pecado. Se Cristo for seu professor, se ele tiver um conhecimento experimental da verdade, poderá apresentar o Salvador perante os doentes e moribundos. Os doentes observam cuidadosamente os olhares, palavras e atos de seus médicos, e quando o médico cristão se ajoelha ao lado da cabeceira da cama do paciente, pedindo ao grande médico que tome o caso em suas próprias mãos, produz-se uma impressão na mente do enfermo que pode resultar na salvação de sua alma. Necessidade de instalações em muitos lugares. Cristo abarcou o mundo em sua obra missionária e o Senhor me mostrou, por meio de revelação, que não é plano seu que sejam construídos grandes centros, que sejam estabelecidas grandes instituições e que as economias de nosso povo em todas as partes do mundo sejam exauridas na manutenção de umas poucas instituições grandes, quando as necessidades do momento exigem que alguma coisa seja feita, quando a providência abre o caminho em muitos lugares. Devem ser estabelecidas instalações em vários lugares em todo o mundo. Primeiro uma, depois outra parte da vinha deve ser penetrada até que toda tenha sido cultivada. Deve-se envidar esforços onde quer que a necessidade seja maior. Mas não podemos prosseguir com essa luta intensiva e, ao mesmo tempo, fazer um dispêndio extravagante de meios em uns poucos lugares. O sanatório de Battle Creek é muito grande. Grande número de obreiros será exigido para cuidar dos pacientes que chegarem. 1/10 dos pacientes que vêm para esta instituição é tudo de que se pode cuidar com os melhores resultados em um centro médico missionário.
Deviam ser estabelecidos centros em todas as cidades que não estão informadas da grande obra que o Senhor desejaria ver feita para advertir o mundo de que o fim de todas as coisas está próximo. Há demais em um só lugar, diz o grande instrutor. Em todo o mundo, Deus qualificou o seu povo para iluminar o mundo. Ele os dotou de faculdades por meio das quais devem eles estender a sua obra até que ela circunde o globo. Em todas as partes da terra devem estabelecer hospitais, escolas, casas publicadoras e recursos afins para a consumação de sua obra. A mensagem finalizadora do Evangelho deve ser levada a toda nação e tribo e língua e povo. Muitos empreendimentos devem ainda ser iniciados e levados avante em países estrangeiros para o avançamento desta mensagem. A abertura de restaurantes saudáveis, de ambulatórios e o estabelecimento de sanatórios para o cuidado dos doentes e sofredores é tão necessária na Europa como na América. Devem-se estabelecer missões médico-missionárias em muitos países para agirem como mão auxiliadora de Deus em prestar auxílio aos doentes. Cristo coopera com aqueles que se empenham em obra médico-missionária. Os homens e as mulheres que fazem desinteressadamente o que podem para estabelecer sanatórios e ambulatórios em muitos países serão ricamente recompensados. Aqueles que visitam essas instituições serão beneficiados física, mental e espiritualmente. Os cansados serão refrigerados, restaurada aos doentes a saúde, aliviado o fardo do pecador. Daqueles cujo coração é desviado do serviço ao pecado para a justiça, nestes países distantes serão ouvidos agradecimentos e voz de melodia. Por seus cânticos de louvor, cheios de gratidão, será dado um testemunho que induzirá outros à obediência e à associação com Cristo. A conversão das almas a Deus é o maior e o mais nobre trabalho no qual os seres humanos podem ter uma parte. Nesta obra é revelado o poder de Deus, sua santidade, sua paciência e seu ilimitado amor. Toda conversão verdadeira o glorifica e faz com que os anjos prorrompam em cânticos. Estamos próximo do fim da história da Terra e os diferentes aspectos da obra de Deus devem ser levados avante com muito maior sacrifício do que se manifesta no presente. A obra para estes últimos dias é, em sentido especial, uma obra missionária. A apresentação da verdade presente desde a primeira letra do seu alfabeto até a última significa esforço missionário. A obra a ser feita clama por sacrifício a cada passo. Desse serviço abnegado, os obreiros sairão purificados e refinados como o ouro provado no fogo. A cena das almas que perecem no pecado deve estimular-nos a empregar maior esforço para comunicar a luz da presente verdade aos que jazem nas trevas, principalmente aqueles que se acham em campos nos quais muito pouco foi feito até agora para erigir monumentos para Deus. A obra que deveria ter sido feita há muito tempo em todas as partes do mundo deve ser iniciada agora e levada avante para a conclusão. Nos países europeus, em geral, nossos irmãos europeus não têm tomado o interesse que deveriam no sentido de estabelecer sanatórios nos países da Europa. Levantar-se-ão na obra nestes países as mais desconcertantes perguntas em virtude das circunstâncias peculiares aos vários campos.
De acordo, porém, com a luz que me foi dada, devem-se estabelecer instituições que, embora pequenas a princípio, tornar-se-ão com as bênçãos de Deus maiores e mais vigorosas. Em país algum devem as nossas instituições ser aglomeradas em uma só localidade. Jamais foi desígnio de Deus que a luz da verdade seja assim restringida. Durante algum tempo foi exigido que a nação judaica adorasse em Jerusalém. Jesus, porém, disse à mulher samaritana: crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdade deve ser estabelecida em cada lugar nos quais, porventura, possamos ter acesso. Deve ser levada a regiões que se acham desprovidas do conhecimento de Deus. Os homens devem ser abençoados ao receberem aquele em quem estão centralizadas as suas esperanças de vida eterna. A aceitação da verdade, tal como é em Jesus, encher-lhes-á o coração de louvores a Deus. Consumir grandes somas de dinheiro em uns poucos lugares é contrário aos princípios cristãos. Cada edifício deve ser levantado, tomando-se em consideração a necessidade de construções semelhantes em outros lugares. Deus pede aos homens em posições de confiança em sua obra que não barrem o caminho do progresso usando egoisticamente todos os meios que possam ser poupados em uns poucos lugares privilegiados ou em um ou dois ramos da obra. Nos primórdios da mensagem, muitíssimos de nosso povo possuíam o espírito de renúncia e sacrifício. Dessa forma, foi dado um bom começo e o sucesso correspondeu aos esforços empregados. A obra, porém, não se tem desenvolvido como devera. Tem-se concentrado demais em Battle Creek e em Auckland e em uns poucos outros lugares. Nossos irmãos jamais deveriam ter construído tanto em qualquer outro lugar como o fizeram em Battle Creek. O Senhor declarou que sua obra deve ser levada avante no mesmo espírito em que foi começada. O mundo deve ser advertido, deve-se penetrar em campo após campo. É-nos dada a ordem, acrescentai novos territórios. Como um povo, não deveremos, por nossos arranjos comerciais, nossa atitude para com um mundo não salvo, dar um testemunho mais claro ainda e mais decisivo do que o que demos 20 ou 30 anos atrás? Brilhou sobre nós uma grande luz com relação aos últimos dias da história da Terra. Não permitamos que nossa falta de sabedoria e de energia deem indício de cegueira espiritual. Cumpre aos mensageiros de Deus revestirem-se de poder. Devem eles ter pela verdade aquela elevada reverência que não possuem agora. A sagrada e solene mensagem de advertência do Senhor deve ser proclamada nos campos mais difíceis e nas cidades mais pecadoras, em todo lugar em que a luz da terceira mensagem angélica ainda não raiou. Deve-se fazer a todos o último convite para a ceia das bodas do Cordeiro. Ao proclamarem a mensagem, os servos de Deus serão solicitados a empenhar-se em luta com numerosas perplexidades e a vencer muitos obstáculos. Por vezes o trabalho prosseguirá com dificuldade, como aconteceu ao estabelecerem os pioneiros as instituições em Battle Creek, em Auckland e outros lugares. Mas
Façam todos o melhor possível, fazendo do Senhor a sua força, evitando todo o egoísmo e abençoando a outros por suas boas obras. Em todas as terras. O Senhor apela para que despertemos para o senso de nossas responsabilidades. Deus deu a cada homem a sua obra. Cada um pode viver uma vida de utilidade. Aprendamos tudo o que pudermos, sendo então uma bênção aos outros, comunicando o conhecimento da verdade. Cada qual deve fazer de conformidade com sua respectiva habilidade, ajudando voluntariamente a carregar os fardos. Há em todas as partes uma obra a ser feita em favor de todas as classes da sociedade. Devemos aproximar-nos dos pobres e depravados, aqueles que caíram por meio da intemperança. E, ao mesmo tempo, não devemos esquecer as classes mais elevadas, os legisladores, ministros, senadores e juízes, muitos dos quais são escravos de hábitos intemperantes. Não devemos deixar de envidar todo esforço, a fim de mostrar-lhes que a salvação de sua alma é preciosa, que vale a pena o esforço para alcançar a vida eterna. Aos que se acham em posições elevadas, devemos apresentar o compromisso de abstinência total, pedindo-lhes que deem o dinheiro que eles gastariam de outra maneira nas condescendências nocivas das bebidas alcoólicas e do fumo para o estabelecimento de instituições nas quais crianças e jovens possam ser preparados para ocupar posições de utilidade no mundo. Anjos aguardando para cooperar. Grande luz tem estado a brilhar sobre nós, mas quão pouco dessa luz nós refletimos para o mundo. Os anjos celestiais estão esperando pelos seres humanos para com eles cooperarem na execução prática dos princípios da verdade. É através de nossos sanatórios e empreendimentos afins que muito dessa obra deve ser feito. Estas instituições devem ser monumentos de Deus, pelos quais seu poder sanador possa estender-se a todas as classes altas e baixas, ricas e pobres. Todo recurso nela investido por amor de Cristo trará bênçãos tanto para o doador como para a humanidade sofredora. A obra médico-missionária é o braço direito do Evangelho. Ela é indispensável ao avanço da causa de Deus. Quando por meio dela os homens e mulheres forem levados a ver a importância dos hábitos corretos de vida, o poder salvador da verdade se tornará conhecido. Cada cidade deve ser atingida por obreiros instruídos para fazerem a obra médico-missionária. Como braço direito da mensagem do terceiro anjo, os métodos divinos de tratamento das doenças abrirão portas para a entrada da verdade presente. A literatura sobre saúde deve circular em muitas terras. Nossos médicos na Europa e em outros países devem despertar para a necessidade de se ter obras sobre saúde, preparadas por homens do local e que possam encontrar as pessoas onde elas estão com as instruções mais necessárias. Cooperação dos sanatórios. O Senhor dará aos nossos sanatórios, cuja obra está quase firmada, uma oportunidade de cooperarem com Ele na assistência a instalações recém-estabelecidas. Cada nova instituição deve ser considerada como irmã auxiliar na grande obra da proclamação da mensagem do terceiro anjo. Deus deu aos nossos sanatórios uma oportunidade de pôr em funcionamento a obra que deve ser como uma pedra dotada de vida, que cresce quando é rolada por uma mão invisível.
permiti que esta pedra mística seja posta em movimento. O Senhor me instruiu a advertir aqueles que no futuro estabelecerem sanatórios em novos lugares, a começarem sua obra com humildade, consagrando suas habilidades a seu serviço. As construções erigidas não devem ser grandes ou dispendiosas. Devem-se estabelecer pequenos sanatórios em conexão com as nossas escolas de treinamento. Devem-se reunir nesses sanatórios moços e moças que possuam habilidade e consagração, aqueles que se guiem a si mesmos no amor e temor de Deus, que quando prontos para a colação de grau não achem que sabem tudo o que necessitam conhecer, mas estudem com diligência e pratiquem cuidadosamente as lições dadas por Cristo. A justiça de Cristo irá à frente e a glória de Deus será a sua retaguarda. O sanatório de Sydney deve ser educativo. O Senhor tem repetidamente dado instrução com respeito à importância desta instituição e da necessidade de seu estabelecimento. Ele deseja que o sanatório seja construído para que possamos cooperar com suas instrumentalidades na suavização dos sofrimentos da humanidade. Na obra do sanatório, médicos, enfermeira-chefe e demais enfermeiras devem cooperar com Deus na restauração da saúde aos doentes. Ao fazerem isso, cooperam com Ele na restauração de sua imagem na alma. Não limitemos o Santo de Israel. Não está Cristo oficiando por nós no santuário celestial à direita de Deus? Não está Ele fazendo intercessão por aqueles que estão sofrendo fisicamente e pelos que estão sofrendo espiritualmente? Ele os convida a virem àquele que foi morto, mas está vivo para todo o sempre. Deus deseja que os sofredores seres humanos sejam ensinados a evitar as doenças pela prática de hábitos corretos no comer, beber e vestir-se. Muitos que estão sofrendo sob o poder opressivo de práticas pecaminosas poderiam ser restaurados à saúde mediante uma inteligente observância das leis da vida e da saúde pela cooperação com aquele que morreu, a fim de que eles pudessem ter vida eterna. Esse é o conhecimento que os homens e as mulheres necessitam. Precisam eles ser ensinados a estudar as leis divinas dadas por Cristo para o bem de toda a humanidade. Esse é o trabalho que deve ser feito em nosso sanatório. As instrumentalidades divinas devem procurar seguir os passos do divino médico. Aqueles que se vêm ao sanatório devem ser ensinados a cuidar do corpo, lembrando-se das palavras: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sim, somos propriedades de Deus e o caminho da obediência às leis naturais é o caminho certo para o céu. Aquele que é convertido de erros no comer, beber e vestir-se está sendo preparado para ouvir e receber a verdade em um coração bom e disposto. Ao porem em prática as leis da natureza e receberem a renovadora graça de Deus na alma, muitos obtêm uma nova dotação de vida física e espiritual. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Permiti que a voz da sabedoria seja ouvida, pois os seus caminhos são caminhos de delícia e todas as suas veredas, paz. A glória do Evangelho. É a glória do Evangelho que está fundamentada sobre o princípio de restaurar na raça caída a imagem divina por meio da constante manifestação de benevolência. Essa obra começou nas cortes celestiais.
Aí Deus resolveu dar aos seres humanos inconfundível demonstração do amor com o qual Ele os considerava. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. A fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Que linha pode medir a profundidade desse amor? Deus tornaria impossível ao homem dizer que ele poderia ter feito mais. Com Cristo, deu ele todas as riquezas do céu, para que coisa alguma pudesse faltar no plano de soerguimento do homem. Eis o amor, a contemplação do qual encherá a alma de inexprimível gratidão. Oh, que amor! Que incomparável amor! A contemplação desse amor purifica a alma de todo egoísmo. Levará o discípulo a renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Redentor. Todos devem ter uma parte. O estabelecimento de igrejas e sanatórios é apenas mais uma manifestação do amor de Deus, e nesta obra todo o povo de Deus deve ter uma parte. Cristo instituiu sua igreja aqui na terra, com o propósito expresso de revelar por meio dos membros a graça de Deus. Por todas as partes do mundo, o seu povo deve erigir monumentos de seu sábado, o sinal entre si e eles, de que ele é aquele que os santifica. Dessa maneira, devem eles mostrar que voltaram à sua lealdade e se colocaram firmemente ao lado dos princípios de sua lei. Vantagens da agricultura. O Senhor permitiu que fogo consumisse os principais edifícios da Review and Herald e do sanatório, e dessa maneira removeu a maior objeção apresentada contra a mudança de Battle Creek. Era seu desígnio que, em lugar de reconstruir o mesmo grande edifício, nosso povo criasse instalações em vários lugares. Estes sanatórios menores deveriam ter sido estabelecidos onde se pudesse conseguir terra para fins de agricultura. É plano de Deus que a agricultura esteja relacionada com a obra de nossos sanatórios e escolas. Nossos jovens precisam de educação que deve ser alcançada por essa espécie de trabalho. É bom, e mais do que bom, é indispensável que se façam esforços para levar avante o plano de Deus neste sentido. Uma advertência contra a centralização. Santa Helena, Califórnia, 4 de setembro de 1902. Aos dirigentes de nossa obra médica. Caros irmãos, o Senhor atua imparcialmente em todas as partes de sua vinha. São os homens que desorganizam a sua obra. Ele não concede ao seu povo o privilégio de coletar grandes somas de dinheiro para estabelecer instituições nuns poucos lugares, de modo que nada fique para instalar instituições similares noutros lugares. Muitas outras instituições devem ser fundadas nas cidades da América do Norte, especialmente na parte sul, onde até agora pouco tem sido feito. Nos países estrangeiros, devem empreender-se e dirigir-se com êxito muitos empreendimentos missionário-médicos. A fundação de sanatórios é tão importante na Europa e noutras terras estrangeiras quanto o é nos Estados Unidos.
Quer o Senhor que seu povo compreenda devidamente a espécie de trabalho que tem de ser realizada, bem como a sua parte como administrador fiel e prudente na inversão dos capitais. No tocante à construção de edifícios, quer ele que se calcule o gasto a fim de saber se há dinheiro suficiente para terminar o empreendimento.